Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um webcast da Skedio, hoje com o tema do SolidWorks Simulation Premium. O meu nome é Eduardo Vasconcelos, sou uma das pessoas dentro da Skedio responsável pela formação e suporte técnico nos produtos de simulação e hoje vou falar no SolidWorks Simulation Premium. Antes de entrar neste assunto mais a fundo, mais em detalhe, vamos falar um bocadinho do universo de produtos da SolidWorks que temos disponíveis para vocês. A começar pela área de projeto mecânico, com o SolidWorks Simulation, com o SolidWorks propriamente dito, que todos vocês já conhecem. Depois, entrando na área do projeto elétrico, mais um produto que foi adicionado o ano passado para a criação de esquemas elétricos e a sua integração no 3D e comunicação para o 3D e vice-versa, com bibliotecas partilhadas e afins. Depois, na área da documentação técnica, temos o SolidWorks Composer, a partir do qual conseguimos criar imagens para conteúdos web, para conteúdos para manuais, em PDF, papel, ou seja, aproveitamento ou leitura direta da geometria de CAD para a criação de imagens, animações e vídeos, tudo isso para ajudar-vos na vossa documentação, na criação da documentação técnica, quer seja em qualquer tipo de formato. Na área de gestão documentacional, temos então o SolidWorks Enterprise PDM, com gestão de fluxos de trabalho, permissões, controle de revisões, entre muitas outras capacidades para gerir vários tipos de ficheiros, não só os ficheiros de CAD, mas também documentos, entre outros. E terminamos depois com o SolidWorks Simulation, que é exatamente onde está inserido o produto sobre o qual eu vou falar hoje. Na área da simulação, é uma das áreas com mais produtos integrados, começando primeiramente pelo SolidWorks Simulation, que está integrado no SolidWorks Premium, assim como o SolidWorks Motion. SolidWorks Simulation, análise estática linear, de elementos finitos. SolidWorks Motion, análise cinemática de mecanismos, para ver como é que as máquinas vão funcionar, como é que o vosso projeto funciona. Depois o SolidWorks Simulation Professional e o SolidWorks Simulation Premium, sobre o qual eu vou falar hoje. Temos ainda o SolidWorks Flow Simulation, solução de análise termodinâmica de gases e fluidos, e também com os seus dois módulos mais verticais de HVAC e de eletrónica. Na área da análise radiológica, temos o SolidWorks Plastics, com as três vertentes direcionadas para o designer ou para o próprio fabricante de moldes. E, finalmente, o Sustainability, para a determinação da pegada ambiental do vosso projeto, uma área cada vez mais requisitada nos dias de hoje. Hoje, mais em concreto, vamos falar do SolidWorks Simulation Premium e das suas capacidades. Só para terem uma ideia, tanto o SolidWorks Simulation como o Professional, como o Flow e o Plastics foram assuntos que já foram abordados em webinars anteriores. Se quiserem rever esses mesmos webinars, se não tiverem tido a oportunidade de assistir, podem sempre consultá-los na nossa página da Skedio, na nossa página do Facebook ou então no nosso canal do YouTube, que estão lá disponíveis todos estes webinars para a vossa consulta. Falando aqui um bocadinho na simulação e na matriz do próprio produto em si. Já foi mostrado o SolidWorks Simulation estático, que está incluído no SolidWorks Premium. Também já mostrámos anteriormente o Simulation Professional com as suas capacidades de estudos de frequências, estudos de encurvadura, cálculos térmicos, fadiga e entre outras ferramentas para auxiliar durante as nossas análises. E, finalmente, entramos na área do SolidWorks Simulation Premium com os estudos não lineares, estáticos e dinâmicos, ou dinâmicos, e os estudos lineares dinâmicos, e além disso ainda tem uma ferramenta adicional para podermos fazer cálculos estáticos com materiais compósitos. E é exatamente nestes 4 tipos de estudos nos quais eu me vou centrar hoje. Fazendo um bocadinho o background, como é que nós chegamos à análise estática não linear, ou à análise não linear, ou à análise dinâmica. No SolidWorks Simulation nós temos acesso a uma análise estática, ou seja, os materiais são lineares, as cargas são colocadas muito suavemente, quase em repouso. Ou seja, imaginem que têm um peso em cima de uma mesa e querem ver qual é a deformação que essa mesa está a ter devido à ação desse peso.
não existe qualquer curva de aplicação da carga. A carga é colocada lá de forma muito suave e vamos analisar exatamente quais é que vão ser as tensões e deformações que a mesa vai ter devido a essa carga. Vamos considerar sempre deformações pequenas, porque idealmente estamos a trabalhar sempre no regime de deformação elástica da peça. E as cargas são sempre constantes, têm sempre a mesma direção e sentido. Não podemos fazê-las variar. Quando entramos na área não linear, todo esse paradigma é alterado. Ou seja, já vamos ter uma curva de aplicação da carga, o que vai dar origem a uma atualização da matriz de rigidez da geometria à medida que a carga vai sendo aplicada, e dessa forma as tensões e deformações que a peça vai sofrer já vão ser diferentes, até mesmo porque as próprias direções e sentidos das cargas vão se alterando ao longo da aplicação das mesmas. Podemos considerar materiais não lineares, ou seja, materiais com plasticidade, vomises ou tresca. Podemos considerar materiais hiperelásticos, viscoelásticos, nitinol, entre outros. As cargas são variáveis. Nós podemos carregar e descarregar a geometria e ver qual é que vai ser a influência desse tipo de estudo. E lá está. Já conseguimos ter uma variedade muito grande de materiais. A nível da não linear dinâmica, já vamos considerar então movimento e já vamos considerar um tempo real durante o próprio estudo em si. Neste caso já temos acesso a velocidades, acelerações. É um tipo de estudo também muito útil para testar impactos entre geometrias e a resposta delas a esses mesmos impactos. Na análise linear dinâmica, é uma pequena expansão do estudo de frequências que existe no Simulation Professional. Ou seja, nós no estudo de Simulation Professional conseguimos determinar quais são as frequências de ressonância, ou as frequências naturais da geometria, mas não conseguimos ter acesso às tensões ou deformações que essa geometria irá sofrer se nós a excitarmos na imediação dessa frequência de ressonância. E na análise linear dinâmica nós conseguimos ter exatamente acesso a esse tipo de resultados. Fazendo só aqui mais uma pequena explicação, quando entramos então na análise não linear estática, temos acesso a quê? Temos acesso a curvas stress-strain reais, temos que introduzir essa informação nas propriedades dos materiais para conseguirmos trabalhar na região de deformação plástica dos mesmos. Saber se eles realmente vão romper-se e qual a deformação real que eles vão ter quando forem submetidos a essas cargas. Podemos considerar grandes deformações, eu tenho aqui bons exemplos para mostrar exatamente isso mesmo, e temos forças que vão ter uma curva de aplicação, vão partir do zero até um valor máximo, e sob a direção e sentido vão se alterando ao longo da análise. Na análise linear dinâmica e não linear dinâmica, qual é que é a diferença entre uma e outra? Muito bem. Quando nós temos uma curva de carga bem conhecida, quando eu sei, por exemplo, que uma força vai ser aplicada em 5 segundos, aliás, quando eu sei que a força vai ser aplicada e depois vai ser retirada e vai ficar em repouso durante algum tempo, eu quero saber exatamente qual é que vai ser a resposta da minha geometria a essa curva. Se eu sei essa aplicação, então irei usar uma análise linear dinâmica. Quando não sabemos muito bem que tipo de força é que vai ser aplicada, por exemplo, em casos de impactos, então teremos que ir para uma análise não linear dinâmica, que é realmente o tipo de estudo mais completo que existe nesta área de cálculo de elementos finitos. Tenho aqui alguns exemplos para vos mostrar e vou começar já com um exemplo muito simples para vos mostrar a diferença entre um estudo estático linear e um estudo não linear estático também. Então, neste caso, o que é que temos aqui? Temos uma chapa de ISI 304, que é um material linear elástico isotrópico, e temos uma pressão aplicada à superfície da mesma, de 0.02 megapascais. O que acontece? No final da aplicação dessa carga, vamos ter aqui uma tensão na ordem dos 825 megapascais para um máximo permitido de 172, ou seja, estamos muito além já da tensão de cedência do material, significa que estamos a trabalhar na área de regime plástico, de deformação plástica da peça, e além disso a deformação que nós estamos a ter é uma deformação de 48 milímetros no máximo aqui nesta região no centro da peça. Muito bem, isto é uma deformação excessiva. Quem olhar para aqui diz, ok, esta peça vai falhar de certeza absoluta, mas se nós formos analisar um bocadinho mais em concreto as tensões de membrana
que são desenvolvidas durante a aplicação desta carga, podem ver que elas estão a zero. Ou seja, fazendo uma pequena analogia a um caso real, imaginem aquela situação dos bombeiros que têm o lençol por baixo da janela para a pessoa saltar. Normalmente o que é que eles fazem? Eles esticam o lençol, não é? Tentam esticar ao máximo o lençol, porque quando a pessoa realmente atinge o lençol, ele consiga aguentar o peso da pessoa e não ceda muito. E é mais ou menos o que está a acontecer aqui neste caso. Ou seja, isto é um estudo estático, não só a pressão que está a ser aplicada está sempre na vertical, e nós todos sabemos que a pressão é normal à superfície em todos os pontos, e não há qualquer desenvolvimento das tensões de membrana, ou seja, a peça não tem qualquer rigidez neste momento. Quando vamos trabalhar num estudo não linear, basicamente um estudo não linear, é vir aqui quando estou a criar um novo estudo, tenho aqui um novo estudo não linear estático. O que é que acontece? Então, o material, propriamente dito, é um material que já tem um modelo de plasticidade, neste caso von Mises, com uma curva de stress-strain bem definida. Ou seja, a partir do momento em que a geometria entra, ou as tensões excedem a tensão limite de 162 MPa, esta vai ser a curva de material que vai ser predominante durante o cálculo. Temos um máximo de 220 MPa até atingir a ruptura máxima da peça. E o que nós podemos ver aqui, só para mostrar-vos aqui a aplicação da carga, podem ver que ela vai crescer do zero até ao máximo e depois volta outra vez ao ponto inicial. E exatamente quando nós estamos a avaliar nesse ponto máximo, nos 0.5 segundos, neste caso, isto é um tempo fictício, não é um tempo real de aplicação da carga, relembro-vos que isto é uma análise estática, mas estamos a trabalhar com materiais não lineares e estamos a trabalhar com uma curva de carga, de aplicação da carga. No ponto em que a carga é máxima, temos então uma tensão máxima de 202 MPa, ou seja, já estamos além do limite de deformação elástica, ou seja, estamos no regime plástico da peça, mas ainda estamos abaixo dos 220 que representariam a ruptura total da chapa. A deformação máxima com que ela está no final, quando a pressão é máxima na superfície, temos algo na ordem dos 6.255 mm, quando no outro estudo, relembro, tínhamos algo na ordem dos 48. Ou seja, é um resultado bastante diferente. E isto será muito fácil de explicar se eu vos mostrar, por exemplo, as tensões de membrana que aqui estão, desenvolvidas na chapa, ou seja, 55 MPa nas tensões de membrana. Significa o quê? Significa então que temos os tais bombeiros a esticar, neste caso representada pelas fixações nas extremidades da chapa, ou seja, à medida que a pressão vai sendo aplicada, vai havendo esse efeito de estiramento, de esticar a chapa, que lhe vai dar cada vez mais rigidez, que vai dar origem então a essa deformação máxima de 6.255 mm. E posso ver então aqui a resposta também, desculpem, não é este gráfico que eu quero mostrar. Se eu for ver aqui na deformação, se eu fizer aqui um probe neste ponto, podem ver então a deformação da chapa durante a aplicação da carga e o regresso ao final. E o que é que acontece? Ora, se esta chapa atingiu o regime plástico de deformação, o que é que acontece a nível de deformações residuais quando terminamos a aplicação da carga, ou seja, quando a carga volta a zero? Podemos ver que a nossa chapa vai ter uma deformação residual de 0.35 mm. Eu tenho um exemplo ainda mais visual do que este para vos mostrar mais à frente. Continuando um bocadinho ainda neste tema das deformações. Onde é que eu posso aplicar este exemplo da chapa? Por exemplo, neste reservatório. Isto é um reservatório, por defeito, tem esta geometria, tem várias espessuras de chapa para o fundo, o topo e o corpo central do mesmo, mas para efeitos de cálculo posso muito bem trabalhar com simetria. No estudo estático, o que acontece? Se eu for analisar as tensões, vou-vos mostrar só aqui a malha, para terem uma ideia. Quando eu estiver a falar no lado top, estou a falar do lado cinzento, que é o lado exterior do reservatório. Quando eu estiver a falar no lado bottom, será o lado laranja, que representa o lado interior do reservatório. Então, quando nós formos analisar as tensões no exterior do reservatório, que resultado é que temos aqui? Temos uma tensão máxima de 176 MPa. Ora, isto é um YSI 316, que tem uma tensão limite de 172
ou seja, é exatamente o mesmo material da chapa que estava a ser usado. Além disso, este material, como podem ver, é um material linear elástico isotrópico. Estamos a trabalhar num estudo estático, linear. Logo, não podemos aplicar a curva do material. Tudo bem, 172 para 176, a coisa não é muito crítica, podíamos se calhar aceitar este desenho, mas quando vamos realmente falar no lado bottom, ou seja, no interior da chapa, podemos ver aqui uma tensão máxima de 257, que não é bem o dobro, mas é um incremento muito grande além dos 172 permitidos pelo material. Ou seja, qualquer pessoa que olhe para aqui, com base nestes resultados, o que é que iria fazer? Iria aumentar a espessura, iria alterar a geometria, de forma a conseguir baixar estes valores. Mas este é um daqueles casos em que nós temos que realmente partir para uma análise não linear. E neste caso, tenho exatamente o mesmo tipo de material, plasticidade de lamises, com a tabela, com a curva igual à da chapa que eu vos mostrei anteriormente. Tenho a pressão, que neste caso vai ter uma curva de aplicação de carga, descarga e voltar a carregar outra vez. E o resultado que nós vamos ter, basicamente, no exterior da nossa chapa, para o tempo 1 segundo, que é, neste caso é o tempo em que a pressão interior está no seu máximo pela primeira vez, temos então uma tensão máxima de 175 megapascais versus os 178 que tinha obtido no estudo estático. Estamos a trabalhar no regime plástico, é correto, mas está perfeitamente aceitável. Se formos para o lado bottom, em vez dos 257, já temos um valor de 187 megapascais, muito diferente dos 250 que tínhamos obtido no estudo estático. Inclusive, qualquer pessoa que trabalhe com este tipo de projeto, isto é um projeto real, é um projeto que foi calculado pelas normas e é um projeto que as normas disseram que ele aguentava. Ou seja, nós podemos ver exatamente no estudo não linear que ele aguenta, entra em regime plástico, é verdade. Vamos ter uma deformação máxima de 7.59, mas o que é que acontece quando nós descarregarmos e voltarmos a carregar outra vez a pressão? Então eu vou voltar aqui para o ponto final. Vamos passar no lado exterior de 175 para um máximo de 178 megapascais. Ou seja, podemos ver que, embora não esteja em regime plástico, continua, depois de carregar e descarregar, voltou ao valor muito próximo do máximo. Se eu fizer aqui um probe deste ponto, ou num ponto ao lado, que é muito semelhante, podem ver exatamente o desenvolvimento. Podem ver que quando a pressão volta a zeros, a tensão continua ainda residual e volta ali muito próximo do valor máximo. E quando formos para o lado interior, passamos de 187 para 197. Temos aqui um incremento realmente de 10 megapascais, mas continuamos a trabalhar ainda num regime plástico da peça, ou seja, ela está lá. Podemos ver aqui o desenvolvimento ao longo do estudo. Ele depois voltou aqui ao máximo. Temos aqui uma tensão residual quando a pressão volta a zeros. E volta outra vez aqui aos 198. Quando aqui tínhamos 187, provavelmente faltam-me aqui alguns pontos. Refinar um bocadinho mais o estudo para obter mais pontos aqui ao longo da curva, para que o desenvolvimento da tensão seja mais correto. E a nível de deslocamentos, a mesma coisa, 7.57, se for ao final do estudo, 7.59, ou seja, uma deformação de 2 centésimas de milímetro, além daquele valor que tinha anteriormente. E se for ver aqui exatamente, se fizer o probe deste valor, podem ver a mesma coisa, quando ele carrega, descarrega, mantém uma tensão residual, uma deformação residual, aliás, e volta a carregar outra vez. Deixa eu dar uma vista de olhos nessas tensões residuais quando o estudo, quando a pressão volta a zeros. Então, no lado exterior, vamos ter tensões na ordem dos 19 aqui nesta região. Posso fazer aqui o probe, ter uma ideia. Okay. 13, 15, aqui na zona um bocadinho mais verde, 16, ou seja, andamos aqui nas tensões na ordem dos 19, 17, 18 megapascais máximas. Curiosamente, a tensão máxima fica aqui nesta chapa de reforço. E na tensão no interior do reservatório temos uma tensão na ordem dos 61 megapascais no interior.
Para termos uma ideia só, eu vou ver que é tensor plot. São tensões de tração, principalmente. E a deformação residual com que ele fica no final. De 0,4 milímetros. Okay? Ou seja, eu poderia dizer que é seguro utilizar este reservatório se eu quisesse saber se ele iria falhar mais à frente, com mais cargas e descargas. Tenho duas hipóteses. Ou continuo o meu estudo não linear, em que altero aquela curva de carga e descarga para fazer 10 ou 20 repetições diferentes e ver o que é que vai acontecer. Ou então podia utilizar um módulo de fadiga, se tivesse uma curva SN bem definida para este material, uso um módulo de fadiga do Simulation Professional para o ponto, por exemplo, para o segundo ponto máximo da aplicação da carga e ver realmente se esta geometria vai aguentar ou não. Outro tipo de estudos onde o estudo não linear pode ser aplicado. Por exemplo, temos aqui esta peça de encaixe. Neste caso vamos aproveitar a ferramenta de simulação da simplificação 2D, cujo material é um material, neste caso, não linear elástico, também na mesma com uma curva SS bem definida. Okay? Um nylon. E a ideia é exatamente nós sabermos o que é que vai acontecer durante o encaixe. Como eu vos disse, nos estudos não lineares, quer sejam estáticos, quer sejam dinâmicos, as cargas, a aplicação da carga é variável. E neste caso o que nós estamos a fazer é estamos a impor uma rotação nesta aresta circular do lado esquerdo, de modo a provocar uma rotação desta porta e ver exatamente o que acontece durante o encaixe da peça. A qualquer momento podemos sempre transpor isto para um plot 3D. Está com o dobro da geometria porque estamos a trabalhar com duas presilhas. E nós queremos saber exatamente quais é que vão ser as forças que vão estar envolvidas durante este estudo. Neste caso, temos aqui uma tensão máxima de 3. Temos uma tensão máxima de 3.2 megapascais e queremos reduzir ligeiramente esta tensão. O que é que devemos fazer? Posso criar outro estudo no qual vamos variar o raio desta geometria. E o que vamos obter no final vai ser um decréscimo daqueles 3.2 megapascais para 2 megapascais e no interior da peça. Se eu for fazer aqui, por exemplo, um probe deste valor e deste valor aqui, por exemplo, para dar uma vista de olhos, podemos ver que eles estão muito próximos um do outro, ou seja, o nó 17291, que é no interior da peça, podem ver que é um bocadinho superior, e o outro nó no exterior acompanha mais ou menos a mesma tensão. Ou seja, conseguimos ver exatamente o que acontece durante o encaixe das duas peças. Tem que reduzir só um bocadinho o número de frames. E preciso aqui do resultado do formato Animate. E podem ver o que acontece durante o encaixe da peça. Há algumas tensões aqui no interior da peça, mas nada de muito grave. Ok, continuando. Ainda na área da conformação. Por exemplo, temos aqui o quê? Temos um material, temos uma chapa de latão. É uma chapa que tem uma dimensão de 1,5 mm de espessura por 15 de largura e 19,5, neste caso, 39 mm de comprimento. E basicamente o que nós vamos fazer, isto é um punção, ou uma quinadeira, e queremos ver exatamente qual é que vai ser a deformação final desta chapa após a operação de quinagem. Para este efeito, o que é feito aqui? Em vez de aplicarmos uma força, basicamente o que nós temos é obrigamos esta aresta que aqui está a ter uma deslocação
que vai a menos 13 mm e volta à posição original. Ou seja, em vez de aplicar uma força, eu vou aplicar um deslocamento e vou obter qual é que é a força necessária para ter esse deslocamento quando estamos a quinar esta peça daqui. Podemos ver, por exemplo, a tensão das peças, a tensão que está na peça quando estamos a fazer a quinagem, e podem ver que algures durante a operação de quinagem ela realmente perde contacto com o ponto máximo aqui da quinagem, e temos aqui um contacto mais lateral, e posso exatamente animar esta operação, e podem ver que quando a quinadeira sai, a peça fica num estado deformado. Se eu for ver aqui as tensões residuais após a quinagem, neste caso vou por aqui no tempo máximo, ou seja, com a quinadeira lá em cima completamente, podem ver então aqui as tensões no interior da peça, as tensões de strain, que é um alongamento que ela está a ter aqui, ao longo da quinagem, ao longo da operação de quinagem. Só por aqui mises. Podem ver as tensões residuais com que ela fica. Podem ver qual é que é a deformação final com que a peça fica, neste caso resultante. E a força necessária para este tipo de operação. Se eu for ver a força de reação na aresta onde estou a impor o movimento, podemos ver que ela atinge um máximo de 75 megapascais, 75 newtons, desculpem. Como estamos a considerar a simetria, seria algo na ordem dos 150 newtons. Ou seja, 150 newtons, 15 kg, para conseguir fazer esta operação de quinagem. E conseguimos ter acesso exatamente ao formato final da chapa. Relembro-vos mais uma vez que esta peça de chapa, neste momento, tem um modelo de plasticidade von Mises, com uma curva stress-strain bem definida. Como não estamos interessados na deformação da base ou da ferramenta em si, estou a utilizar materiais praticamente sem curva, ou seja, é como se estivesse a usar um material linear elástico isotrópico. Muito interessante, até agora, que seja. Continuando. Até agora tenho estado a falar-vos de curvas SS, materiais metálicos, até agora. Mas o que acontece? Neste caso temos aqui uma transmissão, okay, que é feita entre esta peça e esta daqui, através deste disco de borracha. Ou borracha, ou neste caso de butil, que é um material hiperelástico com o modelo de Munir-Rivlin. Ou seja, como eu já expliquei antes, normalmente quando estamos a trabalhar numa análise não linear, podemos trabalhar com complexidade com materiais não lineares elásticos, materiais plásticos, com vários modelos, materiais hiperelásticos também com vários modelos, viscoelásticos ou nitinol. E neste caso, o material que nós temos é um material hiperelástico com o modelo Munir-Rivlin, o que implica ter as curvas de tensão bem definidas. Vamos conseguir ver qual é que vai ser a deformação da borracha durante a aplicação da carga, que neste caso são 8 Nm. Um torque aqui no sentido das setas cor-de-rosa. Um segundo. Tenho este aqui para 2. Então conseguem ver exatamente a borracha a deformar-se até ao seu ponto máximo, e depois se nós tirássemos a carga ela possivelmente iria voltar ao ponto inicial. Okay? Se formos ver aqui a resposta daquele material ao longo do estudo, ao longo das tensões, podemos ver que é tudo menos linear. Ou seja, as tensões ao longo da deformação da peça são tudo menos lineares. Posso mostrar onde é que está a ser aplicado. Então, está no nó 73, que é um nó que está a ser aplicado aqui nesta zona da borracha.
o enlongamento da borracha. Podem ver que ela aqui está a ser estirada, e aqui, ou seja, está a ser tracionada, e aqui está a ser comprimida. Muito bem, continuando. Ainda tenho aqui muito material para vos mostrar. Vou então entrar agora na área dos compósitos. E vou fazê-lo com um objeto que todos vocês deverão reconhecer, que é uma tábua de um skate. Neste caso, como é que funciona o estudo de compósitos? O estudo de compósitos normalmente é um estudo estático, normal, só que temos de trabalhar com malha de casca. E durante a definição da malha de casca, normalmente nós definimos qual é que é a espessura. Em vez de definirmos se ela é fina ou grossa e com uma espessura determinada, vamos dizer que queremos trabalhar exatamente com um material compósito. Se damos acesso a esta caixa de diálogo que está aqui, e podemos defini-la de duas formas. Ou é um material laminado, com várias camadas, na qual nós temos de definir o material, a espessura e a orientação de cada uma das camadas que aqui estão. Neste momento estamos a usar 13 camadas simétricas, ou seja, no total temos 27, porque temos ainda a camada inferior. Desculpem, são 13 camadas no total, em que temos 6 de um lado, temos uma intermédia e temos outras 6 na base. E podem ver exatamente que a espessura das primeiras 6 é 0,25. Podem ver a orientação das mesmas. Okay? E o material para cada uma delas. Neste caso, o material linear, elástico e ortotrópico, com as propriedades do material bem definidas em cada um dos planos ou sentidos. Depois temos aqui 9 mm de balsa no interior e exatamente um espelho da camada superior. Podemos ainda, por exemplo, guardar esta informação para reutilizar noutros estudos mais à frente. E quando estivermos a analisar os resultados, podemos analisar os resultados consoante a camada do laminado que queremos ver. Neste caso, eu vou pôr aqui a primeira de todas, que estava orientada segundo 0, ou seja, estava orientada ao longo do comprimento da tábua. Se eu for aqui à segunda camada, já podem ver que já temos aqui uma orientação bem definida para as tensões. A terceira camada, a mesma coisa. A quarta, que é igual à terceira. A quinta, que é igual à segunda. E a sexta, que é igual à primeira. Podemos ver ainda as tensões na balsa, 5.4 MPa, parece-me bem. Temos ainda acesso, por exemplo, às tensões interlaminares entre as duas, entre a placa superior e a placa inferior. Por exemplo, se eu for aqui entre a primeira e a segunda, para o lado top, podem ver aqui um máximo de 25, um mínimo de menos 17, que está localizada principalmente aqui nesta região, junto aos furos, que é onde a peça está fixa. Podemos ver ainda a deformação, por exemplo, um máximo de 12.1. E o que é que acontece se vocês trabalharem com um laminado, ou se não tiverem acesso às propriedades de cada uma das camadas, mas souberem exatamente qual é que é a propriedade da primeira camada das primeiras 7 camadas, ou seja, a propriedade geral delas todas, podem sempre trabalhar com o formato de sanduíche. Ou seja, quando estão a editar a definição do compósito, ativam a opção de sanduíche e basicamente dão-lhe uma espessura máxima. Depois temos a balsa e temos a espessura da inferior. E, se eu for ver aqui, só tenho que definir quais são as propriedades gerais deste laminado. Estas propriedades estão em concordância com as 7 camadas de fibra de carbono que estavam antes. E isso podem ver pela deformação de 12.3 mm, que é praticamente igual à anterior. E os resultados, lá está, temos acesso outra vez às tensões nas várias camadas do primeiro laminado, da balsa e do segundo laminado. E é assim que funciona o módulo de compósitos. Avançando aqui agora para a área das análises lineares dinâmicas. Como eu expliquei anteriormente durante a apresentação do PowerPoint, as análises lineares dinâmicas são uma expansão do estudo de frequências do Simulation Professional. Ou seja, nós no Simulation Professional, no estudo de frequências, sabemos quais são as frequências de ressonância, mas não sabemos o que é que acontece se nós provocarmos uma excitação na nossa geometria perto dessas mesmas frequências.
neste caso, uma carga com uma amplitude bem conhecida, com uma variação bem conhecida, pode ser harmónica, pode ser variável ao longo do tempo, e temos várias ferramentas exatamente para fazer isso mesmo. Quando estamos a definir um estudo linear dinâmico, nós podemos definir exatamente 4 tipos de estudos. Model Time History, em que temos uma curva bem conhecida da vibração, tipo um tremor de terra. Pode ser uma análise harmónica, ou seja, a excitação vai ter sempre a mesma amplitude e variação ao longo do tempo. Temos aqui a opção de Random Vibration, em que ele vai aplicar um método de Rainflow Counting para descobrir quais são os máximos quando nós temos uma curva muito, muito grande de pontos de aplicação da carga. E temos aqui Response Spectrum Analysis, muito usado normalmente em casos para simular explosões, por exemplo. Então, neste caso, o que é que temos aqui? Temos um estudo de resposta de frequência. Se eu vos for mostrar aqui, a carga aplicada é uma carga que está de 1 milímetro de deslocamento com 0 graus, com uma variação com frequência que é linear. O que acontece? Este estudo ele vai demorar um bocadinho a carregar, porque estamos a falar de um ficheiro com cerca de 2 GB de informação no disco rígido. Esta peça em particular está fixa aqui na base do suporte e é exatamente aí onde nós estamos a aplicar essa carga de excitação. Temos aqui neste caso frequências de ressonância para a geometria em si, okay? Modos de vibração aos 7 Hz, aos 939, 34, 39, 90 e afins. E neste caso, o que nós vamos fazer é ter esta carga que aqui está, vou só pôr aqui visível. A carga vai estar neste sentido, de 1 milímetro, e basicamente nós temos, ele vai excitar vai fazer essa excitação ao longo entre os 0 e os 60 Hz. Ou seja, temos frequências de ressonância no meio, nesse intervalo, e nós vamos fazer exatamente excitar essa segunda vibração harmónica, exatamente de 1 milímetro, entre este intervalo. E o que vamos obter é exatamente as tensões à medida que nós vamos fazer um varrimento de frequências para aquela excitação. Temos então aqui um valor máximo, mas o que eu estou mais interessado em saber neste caso é uns sensores que tenho colocados no interior da motherboard, onde tem ali 3 chips. E se eu fizer um probe das tensões nesses mesmos sensores e for analisar, posso ver que naqueles chips, naqueles sensores que estão localizados nos processadores, digamos, no interior aqui do iPad, temos uma tensão máxima de 0.2 megapascais, aqui perto dos 9 Hz, okay? Reparem aqui na frequência, cá em baixo. Temos aqui algo na ordem dos 9 Hz, algo aqui na ordem dos 33,93 e possivelmente haveria outro pico aqui mais à frente, só como eu fiz um varrimento somente até aos 60 Hz, não tenho acesso a esses valores. O que acontece, por exemplo, a nível de deslocações nesses mesmos pontos? Ou seja, se nós provocarmos uma excitação harmónica de 1 milímetro vertical para cima e para baixo aqui, nós vamos ter então que os chips, aqueles processadores ali no interior do iPad, vão ter um deslocamento na ordem de 10 milímetros, mais uma vez aqui aos 9.2 Hz. Temos algum aqui nos 33.4, 33.2, 34 Hz, okay? E outra deformação aqui nos 39.22, ou seja, os pontos máximos de tensão nem sempre correspondem aos pontos máximos de deformação do objeto. E porquê aqueles 9 e aqueles 32 e aqueles 34? Mais uma vez, se eu vos mostrar aqui as frequências de ressonância, podem ver exatamente temos aqui uma frequência de ressonância aos 939, uma aos 34 e outra aos 39 Hz. Qual é que é, por exemplo, a aceleração do iPad ao longo das frequências? Ou seja, nós vamos ter pontos do nosso iPad que vão atingir
22 ou 21 Gs a nível de aceleração. Mais uma vez aqui aos 39. Ou seja, se eu puser a vibrar esta base 1 mm para cima e para baixo, perto da frequência dos 39 Hz, eu vou ter pontos, neste caso, o ponto que estamos a falar, vou já mostrar qual é que é. Nós vamos ter um ponto do nosso iPad que vai estar submetido a uma aceleração de 22 Gs. Okay? O ponto, neste caso, é exatamente lá no interior do iPad. Okay? Aquele ponto verde que está ali no centro. Ou seja, uma mera excitação de 1 mm para cima e 1 mm para baixo, ou seja, uma amplitude máxima de 2, perto dos 39 Hz, provoca uma aceleração de 20 Gs nesta região da geometria. E neste caso podem ver mesmo uma deformação bastante grande. Se calhar não vai aguentar. Mesma coisa aqui a aceleração. Se eu fizer o probe e for ver nos sensores, a aceleração a que aqueles processadores vão estar submetidos, podemos ver que um deles vai estar inclusive submetido a uma aceleração de 32 Gs, aqui perto dos 39 Hz. Ou seja, de todo evitar alterar a geometria ou simplesmente não colocá-la naquela posição em que ela estava. Neste caso nós temos uma excitação base de 1 mm, okay, displacement. Neste estudo aqui é um estudo semelhante, mas em vez de termos uma excitação base de 1 mm, temos uma excitação base a nível de aceleração. Ou seja, eu sei quais é que vão ser as acelerações a que a minha geometria vai estar submetida, então posso muito bem tentar testá-la para essa aceleração. Podem ver que a aceleração é uma aceleração de 1 G/meio e se eu for ver as acelerações correspondentes nos mesmos sensores, então se eu submeter este iPad a uma aceleração de 1 G/meio na sua base, o resultado que nós vamos ter vai ser perto dos 9 Hz, mais uma vez temos aqui uma aceleração máxima de 14 e nos 39 temos uma aceleração máxima de 7.9. Ou seja, dois tipos de cargas diferentes. Logicamente são resultados diferentes. Okay, para ter uma ideia, Edit Definition, mesma coisa, 1 G/meio para cima e para baixo. No caso do PSD Loading, o que é que acontece? Nós não temos uma oscilação harmónica, nós não temos uma curva de carga, ou temos uma curva de carga bem conhecida, com uma variação muito, muito grande. E neste caso, o que vai acontecer é que vamos ter esse gráfico da oscilação vai ser passado por uma transformada de Fourier e obtemos algo deste género. Imaginem, por exemplo, que ele é submetido a uma grande aceleração, este iPad é submetido a uma grande aceleração, que dá uma resposta deste tipo para as frequências e queremos saber exatamente o que é que vai acontecer. Os resultados que nós vamos obter é sempre na ordem do Pulse Response Spectrum e é uma análise um bocadinho mais rápida, leva menos tempo a fazer do que as outras duas análises anteriores e conseguimos também obter um resultado. Este tipo de análise de PSD Loading funciona mais, por exemplo, quando temos uma onda de choque ou uma aceleração muito repentina ou uma travagem muito repentina em que temos dados bem precisos, temos uma curva bem precisa dessa desaceleração ou dessa aceleração e podemos impô-la no software e testar esses vários resultados. Neste caso, se eu for fazer aqui o probe nos sensores, vamos ter então a variação, neste caso é 1 ohms ou megapascais ao quadrado sobre Hertz. Temos então aqui um máximo para os 16 e temos um máximo para os 47 Hz. É uma carga ligeiramente diferente, nos resultados vão ser diferentes daqueles que obtivemos anteriormente, mas significa basicamente se nós impuséssemos uma desaceleração muito rápida, o que é que iria acontecer no regime de frequências a nível de tensões. Muito bem, vou fechar este ficheiro. Então mostrei-vos a análise linear dinâmica, com uma excitação harmónica, com uma carga de desaceleração, como se fosse uma onda de choque, ou uma aceleração muito repentina, ou uma travagem muito repentina. E neste caso aqui, temos o quê? Temos basicamente um reservatório industrial,
Para terem uma ideia, esta aresta tem um diâmetro, neste caso, de... Isto está em polegadas, peço desculpa. Vou pôr aqui em metros. Ali. Measure. Tem um diâmetro de 17 metros. Okay, neste caso. E o que acontece? Neste caso foi medido. Neste sentido, qual é que é a excitação base nos pés? É basicamente um tremor de terra ao longo de 31 segundos. E a ideia é exatamente saber o que é que vai acontecer durante esse tremor de terra, se a estrutura vai aguentar ou não. Quando estamos a fazer a análise, podemos ver exatamente que temos um estudo transiente, dos 0 aos 31 segundos. E basicamente o que o software vai fazer é vai pegar naquela curva e vai analisar o que acontece à geometria para cada um daqueles pontos que ali estão. Eu não vou carregar este ficheiro, por ter uma ideia deste ficheiro, ele leva-me cerca de 2 minutos e meio a carregar na memória. Eu tenho aqui um pequeno vídeo, eu não gosto de fazer isto, mas tem que ser só por uma questões de praticabilidade e de tempo. Só para terem uma ideia do que é que acontece. Temos então as tensões, podemos vê-las na zona máxima do nosso objeto. Ou então podemos, por exemplo, isolar para cada um dos tempos. Por exemplo, aqui aos 5,25 segundos, a tensão máxima está nos 550. E animar a deformação do objeto durante o próprio tremor de terra. Vou voltar aqui um bocadinho atrás, só para terem uma ideia. Ou seja, conseguem ver exatamente a estrutura durante a duração do tremor de terra a vibrar quando é submetido àquela carga. Podemos também ainda, por exemplo, ver as acelerações a que cada ponto vai estar submetido e daqui tirar as nossas ilações, criar mais constrangimentos, prender, alterar espessuras, enfim, basicamente alterar a nossa geometria de forma a ela poder suportar as cargas que estão a ser aplicadas. Podemos ver, por exemplo, que aqui alguns pontos vão estar submetidos a uma aceleração de um G.1, ou seja, uma gravidade, ainda é algo bastante considerável. Ok, só para ver aqui, só para mostrar mais uma vez aqui a carga. E cá tem. O tremor de terra, isto foi obtido com um acelerómetro ao longo de um tremor de terra e foi submetido aqui. Podemos ainda ver então o caso mais crítico. Neste caso é um estudo não linear dinâmico, ou seja, o topo de gama, o estudo mais completo que existe. Temos aqui, estamos a simular um capacete de beisebol, algo desse género. Temos aqui várias peças, temos aqui o beisebol, temos aqui um material que se assemelha ao cérebro, okay, com propriedades semelhantes à do cérebro. Depois temos aqui uma espuma intermédia. Temos um material que representa fibra de carbono. Temos aqui um material que representa fibra de carbono. E, finalmente, temos aqui também uma camada a representar o osso humano. Que condições é que isto tem? Então, temos um contacto independente entre a bola e realmente a carapaça exterior. E a bola viaja a uma velocidade de 44 metros por segundo na vertical. Ou seja, se eu fizer aqui show, se eu fizer aqui isto, basicamente tem uma condição inicial em que define uma velocidade. E o que acontece? Se nós formos avaliar os resultados do impacto da bola neste capacete, vamos ter exatamente a resposta de que se vamos ter uma lesão cerebral permanente ou não. Num estudo não linear dinâmico, nós conseguimos exatamente trabalhar com este tipo de casos em que vamos fazer impactar um objeto contra outro e ver qual é que vai ser a resposta do mesmo. Para esse efeito, como podem ver, tem aqui um fator de amortecimento, que já tem que ser considerado, que vai influenciar grandemente o nosso resultado. E cá está. Okay, podemos ver que no ponto de impacto
temos uma tensão aqui nesta região acima dos 30 megapascais. Se eu for fazer aqui um probe, podemos ver que ela realmente, durante o impacto, temos aqui uma tensão na ordem dos 350 megapascais, ou seja, muito possivelmente vamos ter problemas no nível cérebro. Desculpem lá, isto aqui, eu vou pôr aqui 300. Vou botar aqui a escala. Probe. Agora sim, tenho o valor correto. Continuo aqui, naquele ponto está um bocadinho mais elevado ainda. E se eu, por exemplo, baixar aqui a escala, por exemplo, para os 40, podem ver o efeito do fator de amortecimento depois do impacto ter acontecido. E mais interessante ainda é realmente, eu vou pôr aqui outra vez os 30, mais interessante ainda é realmente nós vermos a animação da bola a impactar. Vou baixar isto, vou pôr aqui, por exemplo, 3 frames, dá-me 30 frames no total. Tenho que baixar isto um bocadinho mesmo. Podem ver que a bola impacta e depois volta a sair outra vez. Se eu reduzir aqui, por exemplo, quero só ver entre as primeiras 20 frames, de 1 em 1. Okay, podem ver o que acontece durante o impacto e quando a bola se começa a separar, e podem ver realmente que a tensão no interior do cérebro atinge um valor muito elevado. Ou seja, se calhar este capacete precisa de ser redesenhado para suportar o impacto de uma bola a 45 metros por segundo de velocidade. Posso inclusive, por exemplo, isolar ali a zona do capacete e animar, mais uma vez, vou pôr aqui os primeiros 30, de 3 em 3, são 10 frames. Temos realmente que ele a partir do step 10 já não tem grandes deformações, então vou animar aqui dos 0 aos 10, de 1 em 1, e podemos ver que ele realmente atinge uma tensão superior a 300 megapascais, que significa que se calhar temos que redesenhar este capacete, os materiais interiores. A nível de material que eu vos tinha para mostrar hoje, cheguei ao fim, sensivelmente 1 hora. Só fazendo aqui um pequeno resumo, a simulação de projeto deve ser sempre usada na fase inicial, ou seja, é aqui onde nós realmente poupamos o dinheiro, é termos tudo ainda em ambiente virtual, fazer o estudo para que quando nós passemos à fase de produção do primeiro protótipo, ser um produto já muito próximo do final. Ele não representa só se o projeto vai falhar ou não, ou seja, vocês, com base nestes resultados, conseguem fazer várias iterações do mesmo projeto e melhorar o seu desempenho e mudar completamente o design do mesmo. Se vocês têm um design, fazem os estudos, veem que aquele design não funciona, voltam para a bancada de desenho, ou voltam para o SolidWorks, neste caso, não é? Que é a vossa bancada de desenho, alteram a geometria, voltam a fazer o estudo e voltam a ver realmente se ele funciona. E é aqui realmente que está o vosso ganho. É acessível a qualquer projetista engenheiro. Reparem que convém realmente ter algum conhecimento nesta área. Convém realmente ter algum conhecimento nesta área de cálculo ou de resistência dos materiais. Mas como vocês viram, qualquer pessoa que saiba mexer no SolidWorks nunca sai do mesmo ambiente de trabalho e consegue continuar a fazer os vários estudos. Continuar a trabalhar no mesmo ambiente de trabalho que já conhece e pode andar para a frente e para trás, alterar a geometria e fazer várias iterações do mesmo projeto. É uma ferramenta, o Simulation Premium é a ferramenta completa de simulação de projeto. Okay? Deixem-me só aqui corrigir. A nível de elementos finitos, é realmente a ferramenta completa.
simulação de projeto e, como viram, está bastante adaptada, está muito bem adaptada a uma grande diversidade de desafios. Qualquer informação adicional que necessitem, estão aqui os meus contactos. Está aqui o meu e-mail pessoal aqui da Schedio. Tenho também, este é o telefone geral aqui da Schedio. Relembro-vos para termos muita informação no nosso site e também vão ter acesso a estes mesmos webinars no futuro e aos webinars passados na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube. Espero que vos tenha sido muito útil este webinar e qualquer informação extra, adicional que necessitem, entrem em contato connosco. O resto, um bom dia e bom trabalho.